Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui com Beto Nitrini, Sérgio Magalhães, Eriquinha não ainda, porque está cuidando do pequeno Noah. E hoje nosso bate-papo será como o triatlon será que o triatlon pode influenciar ou ajudar no esporte de alto rendimento? O triatlon é um esporte relativamente novo, que vem ganhando um grande número de adeptos, principalmente após a inclusão dessa modalidade nos Jogos Olímpicos de Sydney. Logo, o triatlon não é o primeiro esporte de muita gente. Hoje, muitos atletas que praticam o triatlon de forma amadora tiveram outros esportes de base, e alguns são atletas de elite nesses esportes. Até que ponto o triatlon pode ajudar ou ter ajudado um atleta profissional em outra modalidade? Para falar sobre isso, vamos receber hoje um atleta incrível que, como profissional na sua modalidade, já conquistou muita coisa. Dentre elas, foi campeão da Fórmula Indy em 2004, campeão das 500 milhas de Indianápolis em 2013 e é recordista do maior número de largadas consecutivas da história da Fórmula Indy, com 212 largadas, além de ter completado em 2019 o Ironman World Championship Kona. Caraca! Uma honra para nós recebê-lo aqui no nosso café. Seja muito bem-vindo, Tony Canan. Valeu, obrigado. Prazerzão estar aqui com vocês. Caraca, tudo isso, nem eu sabia de tudo isso. Quem foi que você... É verdade isso aqui, Tony? Caramba, meu. Não, isso aí o Sérgio que inventou. Quando ele me convidou para fazer o negócio, ele falou, preciso dar um ibope aqui, vou ter que inventar alguma coisa aí. Se tá na internet é verdade, né, meu? É verdade. Eu acho que aqui de verdade mesmo só teve Kona, viu? Eu lembro, eu tava lá e eu vi. Acho que foi a única coisa. Bom, brincadeiras à parte, Tony, me fala uma coisa. Como o triatlon entrou na sua vida e por que tantos pilotos de automobilismo gostam de praticar ou treinar o triatlon? Desculpa. Na verdade... Ayrton Senna, Jason Button, Luciano Burti, Antônio Pizzoli. Como é que é isso na cabeça de vocês? Na verdade, eu acho que começou... um puxou o outro, né? A gente sempre... para poder guiar um carro de corrida, você precisa estar fisicamente bem preparado. E, infelizmente, o automobilismo não é como qualquer outro esporte que você pode andar com um carro de corrida todos os dias. É um esporte caro, você não consegue falar, não, tudo bem, hoje eu vou treinar, vou acordar de manhã, vou treinar de carro, amanhã de novo. Isso não acontece. Então, já há várias décadas, né, eu acho que desde a época do Ayrton, antes disso, até... piloto não era nem muito considerado um atleta, porque a geração das antigas não fazia exercício, só sentava no carro e guiava. E aí, era só o específico, né? Exatamente. Da época do Ayrton para cá, ele começou meio que, todo mundo meio que, você precisa ter um aeróbico, você precisa ter um pouquinho de um pescoço forte, um ombro, né, um ombro que você consiga virar o volante. E aí, eu acho que criou uma moda. O piloto é muito assim, esse aqui tá fazendo, o Ayrton tá fazendo, tá ganhando corrida, eu vou fazer. E aí começou. Então, para poder fazer exercício, por exemplo, fazer um exercício cardiovascular, quer dizer, você não tem muitas opções. Bicicleta, corrida, natação. E aí você começa. Eu comecei assim, foi assim que eu comecei a correr, eu já pedalava, que moleque que não pedala desde criança. Eu fazia natação já... Porque quando eu comecei a correr de kart, eu tinha 8 anos de idade, eu era super jovem, então eu não podia fazer musculação para poder aguentar o peso do volante do kart. Meu pai me colocou para fazer um pouco de natação, porque aí me daria um pouco de mais força nos meus ombros. Cara, e um dia, estava há muito tempo atrás, aí no Brasil, conversando com o Marcos Paulo Reis, que foi meu treinador a vida inteira, e ele falou, por que você não faz um triatlo? Você já faz as 3 modalidades? E aí meu primeiro triatlon foi um meio Ironman, completamente desavisado, não é uma coisa que, se eu soubesse, eu não teria feito, não recomendo também. O Fábio deve ter adorado isso, né? Bom, eu lembro que era o Fábio que cuidava um pouco mais de você, o Fábio deve ter adorado isso, né? O Fábio era o único que cuidava, o Marcos Paulo, ele recebia os créditos, mas era o Fábio que realmente cuidava, né? Para variar. E foi isso, cara, e começou, e lógico que isso está no nosso sangue, a competitividade. Então aí você chama outros pilotos, aí você quer melhorar, aí você quer fazer um tempo melhor, enfim. Eu tô longe de ser um bom triatleta, eu amo o esporte, mas eu costumo dizer que a minha vida de profissional de piloto me atrapalha muito a querer a minha vida profissional de triatleta.
Então, não classifiquei para Kona, fui convidado pelo Ironman para fazer Kona. Eu não acho que classificaria, não tenho, ainda mais com a minha idade, o age group que fala, não sei nem como é que fala aí no Brasil mais, que eu me esqueço, mas é muito difícil, os caras são bons pra caramba, são pessoas que chegaram quase a ser profissionais e não foram, então assim, amo o esporte, tento divulgar o máximo possível, porque eu acho que é super legal. Eu tenho vários amigos profissionais, eu tenho vários patrocinadores que não tem nada a ver com corrida. Eu sou patrocinado pela Trek, pela Roca, tipo, que vieram do nada, assim, que eu comecei a gostar, faço isso há anos, e foi assim que começou, e me ajudou muito no carro de corrida. Isso é uma coisa que o preparo físico hoje, tanto que eles me chamam, né, aqui nos Estados Unidos, que eu sou o Ironman da Fórmula Indy, porque eu tenho 45 anos de idade, e hoje 45 anos de idade, pra você ser um piloto profissional, você já é bem velho. O pessoal já fala aí, Fórmula 1, Fórmula Indy, com 32 anos, você já tá velho, então isso me fez durar bastante. Caraca! É um tempo curto, hábil, né, pra praticar a modalidade, né? Pra estar no alto assim, nível. Como qualquer profissional do esporte, para você estar no alto nível, você tem o seu pico, né? Eu acho que eu tô longe eu já passei dele, eu tenho a plena consciência disso, mas ainda vale a experiência, eu ainda me cuidei bastante, então meu condicionamento físico, não sei se dá pra vocês verem, eu tava no Zwift agora, pulei pra cá porque eu errei no horário, então desculpa que tá ligado ainda, porque eu vou acabar e vou subir lá de volta. Sensacional. Então, realmente a vida do profissional, como carreira, a gente tem esse pico, e eu consegui meio que aumentar um pouquinho o meu tempo no meu esporte. Parece ser uma tendência, né, agora dos atletas profissionais que costumam cuidar agora, hoje em dia, que nem você falou, o pessoal tá cuidando mais do corpo, do condicionamento, eles têm uma longevidade maior, né, na modalidade principal deles. Isso é bem interessante. Não, com certeza. Se olhar Craig Alexander, se olhar o Jan Frodeno, que são pessoas que, se falar, o Craig Alexander ganhou o último Ironman dele, ele estava com 38 anos de idade. 38 anos de idade no triatlon, para quem entende, porque eu não sou um expert, mas já é uma idade bem avançada, não é, né? Então, assim, eu acho que isso também está acontecendo no mundo em geral. As pessoas estão se cuidando mais e a gente está conseguindo ter uma longevidade, não só no esporte, mas em qualquer outra profissão, um pouquinho maior, né? Sim, sim. Você entendeu agora, né, Wagner, por que eu tô com essa carinha de 32 aqui, né? Bom, eu vou fazer 45. Você andava de jet ski, é isso. Você andava de jet ski, acho que vai ficar com a carinha de 32. Pô, ficou parecendo um globo e agora vai achar que... O Tony, e eu queria fazer uma pergunta aqui. Como que você acha que ser um grande atleta em outra modalidade, como você te ajuda a melhorar no triatlon? Você acha que você tem uma vantagem em relação ao amador, assim mental, física? Cara, eu acho que a gente tem, porque assim, quando você é profissional, um atleta profissional em qualquer esporte, você tem uma mentalidade, você tem uma meta, você tem uma disciplina, não estou dizendo que um amador não vai ter, eu estou tentando te responder do meu lado, tá? Não estou generalizando, mas quando você tem muito sucesso, eu acho que isso funciona até em qualquer profissão, não precisa ser só no esporte. Você tem um foco, e isso, aí vem a competitividade, vem a sua rotina, vem a sua dedicação, você sabe o que você quer fazer. Então, eu sou um cara que eu não consigo fazer nada pela metade. Nós estamos aqui fazendo podcast, vai ter que ser o melhor podcast que eu fiz, se eu vou treinar, tem que ser o melhor. O que eu me colocar para fazer, eu vou querer fazer direito e vou me dedicar para isso, senão não vale a pena. Eu acho que é uma perda de tempo. Eu falo, se eu vou subir na bicicleta para não fazer exercício, vamos ali só para fazer um giro, tudo bem, se for um dia de fazer um giro, ok, senão vou ter que treinar, senão não vou perder meu tempo e não fazer. Então, eu acho que a disciplina do atleta profissional, é o que eu falo, eu não consigo não usar. Então, eu quando eu subo, ou eu me coloco para fazer, eu vou fazer Kona. Vou fazer Kona, eu vou treinar como um atleta profissional. Eu não vou cortar, não, vou fazer só um pouquinho aqui, não tive tempo. Tempo se arruma, não é isso aí, só não tem tempo quem não quer. Aquela coisa, não consegui acordar para treinar. Eu não consigo entender essa palavra de não conseguir acordar. Eu vou te explicar. Deixa eu te explicar. Eu vou te explicar. Eu agora vou te explicar. Não conseguir acordar para treinar, eu nunca entendi. Eu não entendia na minha vida, eu era que nem você, porque eu treinava. E pra mim, não tem como. O cara não consegue acordar. Hoje em dia,
eu fico pensando como o cara consegue acordar. É diferente. É um mindset muito louco que mudou. Eu agora ainda tô com uma criança pequena de 15 dias em casa. Eu consigo entender mais ainda como não consegue acordar. Não, eu tenho 4. Não me dá essa desculpa, não, que eu tenho 4. Eu tenho 3, mas é que 15 dias, você sabe como é que é? É puxado acordar cedo. 15 dias o bebê só quer saber da mãe, amigão. Ele não quer saber de você. Lá em casa não é assim. É que você não viu que ele tá meio gordinho, ele tá dando de mamar também. Eu imaginei, eu ia perguntar, porque, pô, vai mamar? Você não dá de mamar. Mas, enfim, cara, Beto, para responder, eu acho que é a mentalidade de um atleta profissional, entendeu? Não é? E aquela coisa, aí você também tem o fator de que, querendo ou não, quando você tem muito sucesso na sua profissão, principalmente no esporte, você se mete, né, entre aspas, a fazer outro esporte, você quer fazer direito, porque as pessoas vão estar olhando, as pessoas vão falar. A primeira coisa que vão falar é o cara, pelo amor de Deus, entendeu? Então, é lógico que não tem... as pessoas esperam que você faça direito, mas ninguém esperou que eu fosse ganhar o Ironman. Nem eu, e nem chegar entre os 10. Eu fui lá sempre com a mentalidade de que eu quero divulgar o esporte, que é uma paixão minha, mas eu estava lá por mim, eu faço por mim, eu faço para bater os meus próprios recordes. Às vezes, legal, tem uma competiçãozinha entre nós pilotos, pô, vamos fazer um triatlo, vamos ver quem chega na frente, mas é longe de querer ter um sucesso tão grande quanto eu tive na minha carreira. Mas a dedicação funciona a mentalidade. Tem uma coisa, Betão, que o atleta, uma vez que ele competiu em alto nível, em alguma modalidade, ele tem essa cabeça, ele não consegue ter uma persona para simplesmente praticar outro esporte. A competitividade está embutida nesse atleta de uma forma, e a seriedade, então ele leva tudo aquele passado dele, evidente que talvez não com a mesma performance, mas tudo aquele passado que ele tem em termos de dedicação, motivação, vontade, empenho para outro esporte. Isso é bem legal. Cara, a performance é independente do que é a mentalidade. Isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, eu tento explicar. Eu comecei a fazer o triatlo não só pelo condicionamento físico, mas pelo mental. O triatlo é 10 vezes mais difícil do que eu fazer 2 horas e meia uma corrida de Fórmula Indy, porque é uma coisa que eu faço a vida inteira. Então, mentalmente, você imagina, eu estava em Kona, fiz Kona para 12 horas. Foram 12 horas de... Aí eu subo num carro de corrida, tenho lá 2 horas e meia de corrida, pra mim não é nada. Pô, eu fiz 12 horas de um negócio que eu tava sofrendo que nem um cavalo lá. Então eu treino a mente também, me ajuda a focar bastante numa rotina. É muito fácil hoje em dia. Nós não somos jovens, somos da mesma geração mais ou menos. A vida é diferente de quando eu tinha 20 anos de idade. Eu era moleque, não era casado, acordar de manhã, tá, beleza, eu vou treinar às 10 da manhã, vou treinar às 4 da tarde. Hoje tem 4 filhos, é a escola, então você cria uma rotina e você consegue fazer. Isso me deu uma disciplina muito maior também. Tem que encaixar. Eu tinha um técnico de basquete que falava pra gente que o importante é competir pra quem nunca ganhou, né? Depois que você ganhou a primeira vez, já era. Não tem mais esse negócio. Não, vou lá só ver o que vai dar. Acabou, não tem jeito. Exato. E o Tony, a gente tem, aqui no Brasil principalmente, a gente tem um boom muito grande de redes sociais, né? Eu tenho lido até que aqui no Brasil é muito maior do que nos outros países, assim, o Brasil é um dos países que mais consome isso, né? Muito. E a gente vê que tem uma hipervalorização e exposição de atleta amador em diversos esportes, né? Os famosos influenciadores digitais, né? Em detrimento aos profissionais, às vezes, até. Como que você vê isso, cara? Aí nos Estados Unidos tem muito isso também, ou é uma tendência mais aqui do Brasil? Cara, isso é muito tendência do Brasil. E a gente olha porque, por exemplo, eu tenho uma legião de seguidores em mídia social que é gigantesca. E a gente vive fazendo análise desse tipo de coisa, porque isso é uma coisa que, infelizmente ou felizmente, hoje faz parte da nossa vida. Então faz parte dos patrocinadores, é tudo número, né? Vocês sabem, vocês têm o número, tanto. E o meu 80%, eu tenho 700 mil seguidores no Twitter, por exemplo, quase 200 mil, 180 mil no Instagram. 80% é brasileira, do Brasil. Assim, eu acho, cara, que é uma coisa, ao mesmo tempo que é necessária, eu acho super tóxico. Porque, assim, hoje, você vê, foi o que você falou, você vê influencers que eles não têm ideia do que eles estão fazendo e tem, sei lá, mais de 100 mil followers, seguidores do que um Jean Frodeno, por exemplo, que é o cara precisa viver disso, entendeu? E aí posta lá com a melhor bike, que não sei o quê. Então, assim,
é um mal necessário, que eu acho que, querendo ou não, continua também divulgando o esporte, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, eu não acho muito justo, porque, infelizmente, às vezes eu não consigo entender. Eu, como pessoa, quando eu entro numa plataforma e olho, sei lá, uma pessoa que tem, não sei, vamos dar um exemplo, 400 mil seguidores, só porque começou fazendo um vídeo de não sei o que, alguém achou que fazer um vídeo de exercício, e aí criou uma legião de a mulherada que segue, porque a mulher é toda rasgada, que faz a dieta e tal. Ok, eu respeito, entendo, mas aí você olha um profissional que precisa viver disso, realmente é um conflito na minha cabeça que eu não tenho uma ideia clara, não estou julgando, pelo amor de Deus, é uma coisa difícil, que, para mim, de vez em quando, é difícil de entender, entendeu? É difícil de entender, porque isso, de novo, estou falando por mim, eu sou um cara que eu sigo as coisas que, além de eu gostar, que acrescentem para mim. Isso é uma coisa que hoje em dia, eu aprendi isso ainda mais com 4, eu tenho 3 moleques, 3 meninos e uma menina. Preciso tomar muito cuidado com o que a gente tenta passar para eles, né? Fala. Então, eu tenho 2 aqui também, que é difícil. Aqui em casa, esse negócio de mídia social, eles têm acesso a tanta coisa que a gente não tinha antes, hoje está tudo ali, então você precisa ficar de olho. Então eu tenho que dar o exemplo também, porque eu não quero que meu filho, eu tenho meu filho mais velho tem 13 anos, chegar para mim, mas pai, por que você segue essa pessoa aqui? Que não sei, entendeu? Então, realmente é complicado. E eu acho injusto com os atletas profissionais, porque a gente também não tem tempo de passar o dia inteiro, porque a gente vira escravo, né? Você imagina, eu falei isso outro dia aqui em casa, eu tenho uma rotina, minha mulher falou pra mim outro dia assim, Tony, todo dia pra você parece que é o mesmo dia, parece que é segunda-feira todo dia, porque eu acordo, eu faço as mesmas coisas todo dia, muda aqui, um pouco ali, 5 da manhã meu dia começa, fazendo exercício, aí eu levo as crianças pra escola, enfim, eu faço exercício 3 vezes por dia, eu malho de manhã, na hora do almoço e no final da tarde. Só que aí você vira escravo do telefone, né? Quando você começa a querer, porque virou aquela coisa de, eu preciso ganhar mais seguidores, eu preciso que isso vai me ajudar. E aí você não tem mais tempo de fazer nada, você não presta mais atenção em nada, você não almoça, você não conversa com a sua família, o tempo que você tem para trabalhar e tudo você está tentando, né? Filmar, mostrar. Isso é uma coisa que para mim é super difícil, me atrapalha a cabeça, porque eu acho que você vira escravo de um negócio que às vezes você não tem nem ideia se está funcionando ou não. Isso começa a ecoar, repercutir até para algumas provas que a gente vê que tem acontecido aqui no caso do Brasil, onde a não participação de profissionais, né? Por falta de incentivo, por falta de premiação. A gente questiona muito também. Será, por exemplo, você que vive há muitos anos nos Estados Unidos, onde você tem contato com muita gente daí, será que o americano é muito bom no marketing? Será que eles sabem lidar melhor os profissionais com as mídias sociais? Porque os brasileiros, a gente vê atletas nacionais brasileiros de todos os esportes, né? Eu acho que tem uma dificuldade maior, né, para se promover. O atleta, hoje em dia, não é só o atleta mais, né? Ele tem que também saber se vender, ele tem que saber marketear, ele tem que saber se comunicar. Você é um cara que sempre fez isso muito bem, e sabe fazer isso muito bem, mas tem atletas que têm dificuldade com isso, né, também. Então, Sérgio, eu acho, cara, que assim, quando eu entrei pro triatlon, eu fiquei super impressionado quanto o esporte era amador, por mais que seja profissional. Eu não entendo um cara, por exemplo, é lógico que o automobilismo é um esporte mais caro, a gente acaba ganhando mais dinheiro e tal, mas não entra na minha cabeça um cara ganhar Kona, e o prêmio dele ser $100 mil. É um negócio que você fala, gente, você ganha em Indianápolis, são 2 milhões, é um negócio, é a maior coisa do mundo, você sofre que nem um cavalo lá. E essa mentalidade, eu acho que porque o triatlon começou, né, para quem acompanha sabe a história de como começou, é um esporte teoricamente jovem, né, que não tem aí há 20, 30 anos, mas era a mentalidade do negócio. E aí a mentalidade do esporte veio para o atleta. Os atletas começaram a se profissionalizar mais agora. E isso é uma coisa que eu acho que estava super defasada nesse esporte. E aí você vê uma geraçãozinha nova que começa... Eu acho que é um esporte, por não ter um suporte de patrocinadores, os atletas não têm a condição. Você imagina um cara, né, que vive de triatlon, você vê os atletas profissionais, o Santiago, que é meu treinador hoje em dia, é um cara que se vira o dia inteiro. Se ele não tivesse a assessoria dele, ele não ia conseguir viver do triatlon. Ninguém consegue viver de triatlon, a não ser que você seja um grupo seleto de atletas que você vê aí, que são, sei lá, 15, 20, não é
Então, e aí não tem o apoio, você não tem a estrutura, porque assim, eu imagino, porque a minha vida é super ocupada, eu preciso ter um suporte. Eu não estou dizendo que eu tenho uma legião de pessoas que trabalham para mim, mas você precisa de, no mínimo, uma outra pessoa para te ajudar, né? E aí você vê no mundo do triatlo, por exemplo, você vê a mulher que ajuda, mas aí a mulher tem filho. Minha mulher hoje com 4 filhos não tem jeito, não tem a mínima condição. E se você não tem o poder aquisitivo para contratar uma pessoa para te ajudar, você não consegue fazer, principalmente no triatlo. Eu sou um cara que, com a corrida de carro, que eu falei, eu treino, corrida esse fim de semana, eu chego lá na quinta, domingo acabou, segunda, terça e quarta eu tô em casa. Um cara que treina de 6 a 10 horas por dia, como é que ele vai ter tempo de, agora eu vou fazer um post com hashtag tal, que não sei o quê? Não tem jeito. Então, não é diferente aqui. Eu acho que uma coisa que me deixa super triste é que eu vejo também os organizadores, não só aí no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Eu entendo que eles têm que sobreviver, mas aí eles dão prioridades aos amadores, porque os amadores são os que vão pagar e que vão bancar tudo, então aí acabam falando, não, vamos fazer um triatlon só de amador aqui, porque todo mundo vai pagar a inscrição e nós vamos ganhar maior grana e beleza. Só que eu acho que eles esquecem que se não tiver o profissional, o esporte aos poucos vai começar a morrer. Não tem um ídolo mais. Não tem, cara. Entendeu? O esporte só vira esporte, na minha opinião, porque você tem um ídolo. É o seu filho que vai falar assim, pai, eu quero ser o LeBron James. Pai, eu quero ser o não sei o quê. Aí você fala, beleza, aí o pai, porque é pai, né? Você vai levar o moleque para fazer o esporte, aí você vai dedicar, e aí você vai criando essa... E eu acho isso é uma pena, mas isso acontece, Sérgio, no mundo inteiro, não é só aí. Eu acho que isso é uma coisa que quando eu me envolvi no triatlon, a Trek, por exemplo, sempre refrisou para mim, Tony, a gente precisa, nossa intenção não é, você precisa pegar o seu público para que eles andem de bicicleta, para que eles queiram fazer o triatlon. A gente é um público completamente, porque as pessoas não entendiam, né? Imagina um atleta profissional do triatlon, até no começo teve até um pouco de preconceito em relação alguns, né? A minha pessoa sendo um atleta, por que a Trek patrocina um cara que corre de carro? Não tem nada a ver, por que ele não dá o dinheiro para um outro atleta, né? Que vive disso? E a mentalidade era o quê? É porque a gente está tentando aumentar a exposição do esporte, é trazer mais pessoas para fazer. E eu tenho a minha legião de fãs, digamos, era um fã de automobilismo que você estava tentando levar para um outro lugar, mas isso acontece aqui também, cara. Isso é super comum e triste. Perfeito. Ô, Tony, falando um pouco sobre rotina, né? Você já falou que o teu dia começa muito cedo, 5 horas da manhã, 5 e pouco. Conta rapidamente pra gente um pouco do nada pedala e corre, obviamente que você faz isso, mas mesclado com os treinos específicos do automobilismo. Quais são os treinos, né, que mesclam com isso? O que você faz além... Teve uma entrevista que você deu que você falou que você faz crossfit também, né? Tem a parte de musculação. Conta um pouquinho pra gente essa tua rotina, ou ela é sazonal, dependendo da época você muda e encaixa algumas coisas diferentes. Como é que funciona isso? Então, ou seja, a rotina muda muito pouco. Eu tenho que fazer um condicionamento físico, tirando o triatlo, pedala, nada e corre, eu tenho um condicionamento físico específico. Pescoço, ombro, a gente trabalha muito o abdômen, porque no carro com o efeito da gravidade, você imagina, você está virando para a esquerda, seu corpo está indo para a direita, então você precisa ter um core, né, um abdominal mais reforçado. Então, a minha rotina, eu vou para a academia todos os dias, então eu acordo de manhã, pedalo. Normalmente eu pedalo de manhã, levo as crianças para a escola, de lá vou para a academia, passo umas 2h30 na academia. A gente tem uma academia super específica. Eu moro em Indianápolis, para quem não sabe, que é a capital do automobilismo nos Estados Unidos, e a gente tem uma academia que nós criamos aqui, alguns pilotos juntos com um preparador físico super específico só para isso. Então eu vou lá para fazer isso. Não é que hoje eu vou puxar ferro porque eu quero crescer o meu peitoral, é super específico. A musculação que eu faço é um condicionamento para o carro mesmo, tirando o triatlo, por exemplo, que eu tenho um problema sério, porque querendo fazer triatlon, o nível de aeróbico que eu faço, às vezes ele me impede de ganhar uma massa muscular que eu preciso para o carro de corrida, porque não tenho, eu posso, tanto que eu treino,
as coisas não batem, entendeu? Para você ganhar massa, você precisa comer. Mas, portanto, que eu como, eu não posso queimar tudo que eu queimo. E aí vai. Então, isso é um conflito diário com os meus treinadores, mas é uma coisa que eu quero fazer. Eu, graças a Deus, eu conquistei tudo que eu queria conquistar na minha vida profissional. Hoje eu estou num ponto que eu falo, não, tudo bem. Se eu sentir um pouquinho de dor dentro do carro, eu sei exatamente por quê. E é isso, a minha rotina eu treino todos os dias. A mentalidade junto com o Santiago aí no Brasil é que mesmo nos dias que eu preciso descansar, eu faço um descanso ativo, pedalo super devagar, eu faço alguma coisa, e a musculação, pego pesado 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, e na terça e na quinta eu vou para academia. A gente tem é difícil de eu explicar, mas eu treino reflexo. Eu vi esses exercícios de luz, né? É muito legal. De luz, exato. É uma coisa super nova, é uma coisa que está me ajudando bastante. Eu não sabe, é como qualquer outra coisa. Um dos nossos treinadores é um cara que ele é um oftalmologista. E ele falou assim: você precisa treinar os seus olhos. E aí você vai falar, treinar olho? Mas como treinar olho? E é exatamente isso. A gente faz 2 vezes na semana, só de terça e quinta, para não puxar ferro todo dia, a gente vai lá e faz os treinos eles chamam de treinos de reação. E aí, é uma semana minha, Sérgio, eu digo juntando tudo, umas 26, 28 horas por semana de treino. Tem day off, Tony, ou não tem? Atleta profissional tem day off? Cara, eu não consigo, na verdade, fazer um day off porque tá condicionado. O meu day off, sei lá, às vezes eu pego as crianças, nós vamos pedalar, eu tô sempre alguma coisa ativa eu vou fazer. Nem que for se eu correr 30 minutos, que não vai adiantar para nada, mas para minha cabeça. E os day offs mesmo eu uso quando eu tenho que viajar. Às vezes você precisa viajar e não dá tempo, você passa um dia, que é raro, porque se marca um voo, por exemplo, ultimamente ninguém está indo para lugar nenhum, mas sabe, se o meu voo é 10 horas da manhã, eu vou acordar às 5, pedalo meia horinha, 1 horinha. Eu não pedalo nunca menos que 1 hora, mas dou uma corridinha, não tem day off. Ô Tony, me fala uma coisa, e quem controla esta bagunça organizada? Por exemplo, você tem treinos de triatlon que o Santiago monta, você tem treinos na academia que são específicos para o seu automobilismo, você faz aí de vez em quando algumas outras atividades, como crossfit. Quem controla a carga e o impacto desse treino todo no teu organismo? Cara. E como que você faz os polimentos para suas provas? Eu tenho 3 treinadores. Eu tenho um treinador de triatlon, que é o Santiago. Eu tenho o meu treinador do carro de corrida, que é o Jim, que é um cara aqui. E de crossfit, que é o Sérgio. O Serginho, que é um cara aqui. Então a gente vai meio que adaptando as coisas. Todo mundo conversa. Crossfit, por exemplo, eu só faço quando eu tô fora do campeonato de Indy. Então, por exemplo, agora, até março, eu dou uma dedicada, a gente dá uma modificada também para não ficar super monótono, porque é a mesma coisa toda. Eu já tenho que pedalar, correr e nadar o tempo inteiro. Então, coordena entre os 3. A gente tem uma comunicação, um grupo no WhatsApp que todo mundo se comunica e cada um vai adaptando. Tem semanas, é uma conversa, Wagner, diária. Assim, eu uso muito o Training Peaks, a gente concentra tudo por lá e tem dias que você acorda mais cansado, não é que aí vai ajustando, liga pro Santiago. A musculação é mais fácil, porque você chega na academia, o Santiago tá aí no Brasil, eu tô aqui nos Estados Unidos, mas os meus outros 2 técnicos estão aqui. Então é mais fácil, eu vou, cara a cara com os caras, então a gente adapta. E vai também da motivação, tem vezes que eu falo, puta, esse mês eu tô de saco cheio de fazer isso aqui. Aí ele muda, a gente dá uma criatividade para dar uma monotonia, né? Exato, para dar também um pouco de motivação. Além do TP, que você falou que usa com o Santiago, né, que controla, vocês usam algum outro aplicativo, como HRV, alguma outra coisa assim? Cara, eu uso a Whoop, né, que eu não sei se tem aí no Brasil, se o pessoal conhece, que para mim é um dos melhores. Não tenho patrocínio deles, não tenho nada, mas a gente usa isso como... E lógico que você acaba se conhecendo como atleta profissional. Eu sei o meu batimento cardíaco, enfim, uso, lógico, a gente vira escravo de potenciômetro, de Garmin, hoje em dia eu não saio para pedalar se eu não tiver, ainda mais sendo piloto de automobilismo, que a gente tem a telemetria do carro de corrida lá, hoje em dia para mim isso é super importante. Eu sou um cara que eu não sou escravo de tudo isso,
Tem dias que eu acordo super cansado e aí tá lá, o meu UP fala para mim assim, olha, o seu descanso foi ótimo, você está 98% apto a fazer o que você quiser. Eu tô querendo morrer. Tem dias que então, outro dia eu acordei e tava vermelho, 15%, o negócio tá falando, você não está produtivo, fique na cama, vá dormir, e fiz um dos meus melhores treinos. Então ainda é uma coisa que me ajuda, mas eu não sigo a risco, eu vou muito da minha disposição. Eu vou dar um desse pra você, viu, Wagner, pra ver se você cria vergonha na cara e acorda. Ele vai dar sempre muito extremamente cansado, vai dar sempre -1, -2, faça nada, descanse, faça nada, descanse. Ô, Tony, eu escuto bastante podcast, né? Escutei a sua entrevista lá com o Bob Babbitt lá em Kona e também o Zwift Power Up, o podcast, né? E você disse lá que você não faz triatlon para ser um bom triatleta, né? Que você faz triatlon para ser um bom piloto de Fórmula Indy. Então você simula muita coisa que você tem, por exemplo, que você falou, né? No carro tem lá 1 galão de líquido para tomar durante a prova toda, e é isso que você toma quando você faz as provas de triatlon também. Aí eu fiquei curioso, você não come mais nada durante uma prova, você só toma o líquido só? Cara, então, só. Hoje em dia é só. Hoje em dia, dependendo da prova, eu não vou também... Quando eu faço um treino específico, eu escolho algumas provas para me ajudar nas corridas de Indy e escolho algumas provas para eu fazer porque eu quero fazer. Kona, por exemplo, é uma prova que só não comi a mesa da transição porque não dá, mas tem provas que sim. E hoje em dia, com a tecnologia, tem algumas empresas aqui nos Estados Unidos que conseguem fazer os suplementos que eu preciso sem eu precisar mastigar. Isso é uma coisa super legal. Eu tenho algumas parcerias aqui com a Infinity, por exemplo, porque eu precisava de um negócio que no carro de corrida não é que me dá uma barra aqui que eu vou, me dá um gel, não tem como. A gente tem um camelback, na verdade, que fica dentro do carro num espaço que é quente pra caramba, um canudinho no capacete e você tem aquilo lá para beber. Então, eu tentei, é lógico que eu não vou fazer um Ironman, eu pego lá um triatlon olímpico, até no meio Ironman eu não faço. O meio Ironman, o que eu faço? Eu como antes, nado, saio da transição, dou uma suplementada com alguma coisa, mas, por exemplo, a parte da bike eu tento fazer só com o líquido, porque é mais ou menos a simulação do negócio da corrida, 2 horas, 2 horas e meia, e funcionou, para mim funcionou. Não recomendo, não é uma coisa que se você quer fazer triatlon, não recomendo, vou fazer em casa. Vou fazer um detox, fazer meio Ironman, fazer um detox aqui tomando só bebida. Mas me ajuda, porque no carro eu não posso. Então, sim, faço bastante isso. Beto, o importante, se é líquido, se é sólido, se é pastoso, o grande ponto é a quantidade de energia que ele está ingerindo. Se ele está ingerindo líquido com aporte energético suficiente, ele não quebra. E está adaptado, o intestino está adaptado, é isso. Isso tudo é uma coisa que o corpo do ser humano é uma coisa fascinante, porque é tudo que você faz de costume. Por isso que eu comecei a fazer isso também. Pra você ter uma ideia, eu treino aqui no Zwift pro verão, que agora não é verão mais aqui, mas eu subo na bike, tenho 2 aquecedores de frio, aquecedorzinho elétrico, ligo e faço um treino de 2 horas sem ventilador, sem nada. Por quê? Porque dentro do carro, durante o verão, eu perco de 3 a 4 quilos de líquido por corrida. Então eu tenho que simular para poder aguentar o calor dentro do carro. E o único jeito de fazer isso, a gente tem que achar recursos, né? Porque não dá para andar no carro o tempo inteiro. E qual que é o seu peso? Agora eu fiquei curioso. Você perde de 3 a 4, qual que é o seu peso? Eu peso 63 quilos. 73? 63. 63? É um prejuízo pequeno. Eu tenho 1,68 m. Na verdade, eu pesava... O meu peso ideal, se eu fosse querer mesmo ser piloto, ia ser engraçado falar, mas eu deveria pesar 70 quilos pela massa muscular que eu preciso. Mas hoje em dia tá complicado, porque treinando do jeito que eu tô, não consigo engordar. Realmente não consigo engordar. E aí você acaba perdendo, você não perde gordura porque eu não tenho, não tô contando vantagem, você acaba perdendo músculo. O Tony, você falou muito no quão quente, né, dentro de um carro, você perde de 3 a 4 litros de água. Como que foi tua estreia em Kona, falando em calor, né? Para quem corre num carro com macacão, balaclava, luva, capacete,
Kona, então, passou tranquilo para você. Como é que foi essa experiência? Kona, todo mundo me colocou o maior pavor, que é super quente, você precisa se preparar, blá, blá, blá. Com certeza, e me preparei por isso, mas eu vou te falar que, para mim, não sei se dependendo do dia também, eu só fiz uma vez, então as outras vezes que eu fui para lá, foi para assistir, mas não foi melhor do que eu pensava. Não estou dizendo, foi super tranquilo também, fazer para 12 horas e meia, não é que eu tô aqui para contar a vantagem, mas foi bem tranquilo. Eu na época morava em Miami, então treinei no verão lá pra caramba, que é super úmido, e Kona não é mais quente que Miami. E também com a combinação dessa história do carro de corrida ser tão quente, eu não sofri por uma série de outros motivos, mas o calor não foi uma coisa que me atrapalhou. Agora, se você pudesse dar um ranking, né, e por quê, das 3 modalidades, né, qual que seria a melhor, né, porque você confidenciou para o Bob numa entrevista que você já acabou de falar no início, né, que você começou a pilotar muito cedo, com 8 anos de idade. E óbvio que com 8 anos de idade, nenhum pai vai botar um moleque na academia, né? O teu pai te botou pra nadar. Você acha que a natação é o teu melhor esporte? Eu queria que você falasse dos 3, né? Qual que você sente mais dificuldade? Qual que você tem mais facilidade? Qual você gostaria de fazer melhor, mas, putz, não tem jeito, até pela tua estrutura física, de você ser mais forte? O meu melhor é a natação, porque é aquela coisa de como sempre, eu fiz desde que eu me conheço por gente, então sai fácil. É uma coisa que eu posso ficar 3 meses sem nadar, pular na piscina, em 5 dias, bum, tá de volta, porque foi uma coisa que eu fiz a vida inteira. Que nem você, né, Wagner? Olha. Você tá com uma inveja, porque eu sou um atleta nato, e eu vou passar o trator em você, e você tá aí falando. Entendeu? Eu quero ver essa aí, eu quero estar junto, hein? Agora eu gostei. Eu gosto dessas competições. O Serginho, coitado, ele chorou outro dia pra fazer 10h30 no Ironman. Chorou. E não, tá mas 10h30 nem posso nem falar. Eu fiz em 12h30. Vamos deixar pra lá. 12h30 em Kona, né? Ali tem sempre uma variável importante. Não... Verdade. Em Kona eu nem chegava, se bobear. O Kona, eu gostaria... Não vai nem passear em Kona, o gordinho. Eu gostaria muito... Eu tô na mesma categoria do Tony agora, né? a minha dinâmica, o meu corpo não é feito para um corpo de corredor, então é um dos esportes que eu mais gosto e que eu mais odeio ao mesmo tempo, por essa coisa. Eu não consigo, eu sofro muito, eu tenho tendinite pra caramba, eu tenho a minha canelite, se eu começar a fazer tiro... Não tem jeito. Então eu cheguei num ponto que o Santiago falou assim, você não vai ser atleta profissional, esquece, você vai fazer isso aqui. Os meus treinos de corrida, eles são extremamente voltados à minha dor. Quando começa a dor, tem que parar um pouquinho. Então eu nunca vou melhorar, mas vai chegar num ponto porque eu vou começar a me machucar e aí eu não vou poder fazer. Então, mas dos 3, você acha que é o que te dá mais prazer, assim, mais do que a bike, até você sair correndo? Não, a bike é o que me dá mais prazer. A bike é muito carro de corrida, a bike é aerodinâmica, a bike tem um relógio com a potência, a bicicleta pra mim é a minha paixão. Ele deve adorar olhar número. Tudo. Eu só ando com número, e é uma coisa que é super piloto, ruim, né? Porque, por exemplo, que o Santiago, para as provas de triatlon, ele pegou meu Garmin e ele fez uma página do Garmin com muito pouca coisa, porque ele falou, não, para de ficar olhando potência, para de ficar olhando coração, porque você fica tentando meio que, é o giro, quanto você está girando, quanto a potência, quanto é o coração. Então, a bike é minha paixão, a natação é o que vem mais fácil, e a corrida é o meu... Tendão de Aquiles. O meu tendão de Aquiles. O Tony, esse final de semana a gente viu essa puta história desse menino, né? O Chris Nick, que completou o Ironman da Flórida, né? Com síndrome de Down, foi o primeiro atleta a completar. Isso é uma história super legal. Até aproveitei para conversar bastante com meus filhos sobre diferenças e tal, aproveitando essa oportunidade, né? E, cara, você ao longo da sua carreira com certeza já deve ter passado por um monte de adversidade, de momentos que você pensou em desistir, coisas desse tipo, né?
quando foi algum momento desse, como você encontrou força para continuar na busca? Porque, cara, a carreira de piloto também não é fácil, né? Eu sei que é uma carreira bem difícil, né? De você chegar onde você chegou. Eu comecei a correr muito cedo, né? Como eu falei, eu tinha 8 anos de idade. E para mim, isso aconteceu também muito precoce. Eu perdi meu pai, eu tinha 13 anos de idade. Meu pai foi o cara que me introduziu no automobilismo, foi o cara que a gente cresceu, desde que eu me conheço por gente, a gente acordava domingo de manhã para assistir Fórmula 1 e assistir Fórmula Indy, era uma coisa minha e dele. A gente fui para o Rio, em Jacarepaguá, quando tinha 6 anos de idade, para assistir a corrida de Fórmula 1, enfim. E com ele, meu pai teve um câncer, morreu muito jovem, ele tinha 42 anos de idade quando ele morreu. Quer dizer, eu já vivi mais do que ele. E ele me passou muitas coisas. Eu acho que ele sabia que o pior podia acontecer. Então, quando ele faleceu, foi a hora que você imagina que um esporte super caro como kart e automobilismo, todo mundo tinha uma opinião. Moleque, vai estudar agora e vai ser outra coisa, porque teu pai não tá aí agora, não tem mais jeito. E eu tinha feito uma promessa para ele que eu ia ser um piloto profissional. Ele tinha me pedido isso, se um dia ele não tivesse mais aqui, para eu seguir os meus sonhos. Então foi o primeiro baque. Aí depois daí, Beto, não vou te falar que eu nunca mais me dei essa opção, né? Então, quando eu tomei esse rumo que com 13 anos, que eu imagino, hoje meu filho tem a idade que eu tinha quando eu perdi meu pai. Tomar uma decisão dessa é uma coisa que até eu não consigo meio que entender. Eu acho que é aquela coisa da inocência da criança. Você olha para trás, hoje, né, a gente vem e fala, mas eu não ia ter feito isso aí nunca, tá louco, o risco, não sei o quê. A gente começa a criar um monte de fantasmas na nossa cabeça e não se joga. Eu me joguei e nunca me dei opção. Então, passei por vários momentos difíceis desde então, mas eu sempre tive um lema na minha cabeça: desistir, qualquer um consegue. Né? Qualquer um vai conseguir desistir. Então eu não me dei essa opção, não tem, eu não me dou essa opção. Eu posso ter que mudar os meus planos, se eu criei uma meta, mas desistir não vai acontecer. Não vai acontecer. E com essa brecha agora, eu queria saber o seguinte: como atleta profissional e também amador no triatlon, por exemplo, que dica você dá para a vida e no esporte? Que dica que você daria para aqueles que praticam e querem buscar um objetivo e muitas vezes param pelo caminho? Qual que é o ponto aí, o trigger que você acha que fala, puta, eu não vou desistir, não deve desistir? Wagner, a coisa que eu mais falo para os meus filhos, que são, eu acho que é a base da minha família, e quando eu faço muito aqui nos Estados Unidos, a gente vai fazer palestras em escolas para as crianças. A coisa que eu mais refriso para eles é o seguinte: não escute ninguém. Faça o que está no seu coração e o que você quer fazer. Escute se for uma coisa construtiva e pessoas que querem te ajudar. Todo mundo tem uma opinião e todo mundo vai te falar o que você deve e não deve fazer. E isso hoje está 10 vezes pior do que quando eu tinha 13 anos de idade. Porque hoje entra um no Facebook, te fala o que quer. Né? Aí entra o outro, aí tem a família que vai falar o que quer, a tia que vai falar, o pai que vai falar, aí o tio que fala, esse moleque é um vagabundo, piloto de carro, tá louco, isso não é trabalho. Então, eu falo muito, faz certo ou errado. Eu falei isso outro dia pro Léo, meu filho. Falei, filho, se você quer ser um entregador de pizza e você tá feliz com isso, seja o melhor entregador de pizza que possa existir. E não interessa o que as pessoas, mas você vai entregar pizza, não interessa. Ninguém vive a sua vida. Então, para mim, o mais importante é não escute ninguém da maneira pejorativa. Tenha os seus ouvidos abertos para escutar as pessoas que querem te ajudar e querem te levar. Mas no final das contas, certo ou errado também, essa história do não escute ninguém é o seguinte: escute você, porque aí você tomou a decisão. Se você estiver errado, a culpa é sua, não é de outra pessoa. Então você é responsável. Eu sempre fui assim. Eu prefiro falar, nossa, Tony, mas você é burro, hein, bicho? Por que você não... Mas é só assim que se aprende. Eu sempre falo uma coisa que é muito bacana, que é assim, tome a sua decisão e depois lá na frente você pode até avaliar e falar, olha, não foi uma boa decisão, mas naquele momento foi a melhor decisão que você poderia ter tomado. Pronto, é assim que funciona. Né? E normalmente dá certo, as coisas elas funcionam muito bem. Né? Então, cara, eu aprendi, é o que eu falo também para as crianças quando eu converso, eu aprendi muito mais das más decisões que eu tomei
do que das boas. Então, quando alguma coisa de negativa acontece, eu sou uma pessoa que, pelas adversidades da minha vida, eu tomei uma decisão que eu tento sempre achar o lado positivo da história negativa. Então, sempre foi assim. Eu tenho quase 400 largadas de Fórmula Indy e ganhei 18 corridas. Ganhei um campeonato, ganhei a corrida mais importante. Então, se você pensar a porcentagem dessa história, eu perdi muito mais do que eu ganhei. Então, se eu não for aprender com isso, eu estava perdido. Eu já tinha parado de correr. Já tinha largado. Exatamente. E agora, falando dessas provas agora, essas provas que você perdeu, então nós vamos entrar agora no momento roda presa. Momento roda presa, Tony, é onde o nosso convidado, fala alguma coisa, algum mico que ele pagou, alguma gafe em prova ou treino. Eu queria que você falasse alguma coisa que você lembra sobre o triatlo, e se você quiser falar alguma coisa também das corridas, seria bacana. Abre o coração, esse coração peludo aí. Do triatlo eu tenho várias, mas acho que pior o 70.3 de Miami, eu não lembro qual deles, eu fiz todas as edições que teve. 2010, vai. Não, sei lá, que foi. Eu saí da água, saí bem, a gente fez, como eu conhecia o organizador, fez eu, Vitor Meira, Scott Dixon, Antônio Pisonia, juntamos um grupo de pilotos e o que aconteceu? Eles deixaram a gente largar na nossa onda, não foi que eram idades diferentes, então a gente não fez parte de nenhum age group, então largou os deficientes, os prós, e aí a gente teve, era 10 negros, só amigo, então, que era para largar junto. Saí da água em primeiro, falei, mas é hoje que eu vou quebrar esses caras todos. Entrei na transição, fiz a transição super rápida, subi na bike, os primeiros 3 quilômetros, um calor. Eu falei, mas gente, mas que... Eu olhei, não tinha tirado o macaquinho de natação, tava em Miami, você imagina. Isso as pessoas, 80% das pessoas falam que eu sou um cara extremamente retardado e as outras 20% entenderam. Era a minha roupa, o macaquinho de natação de borracha que podia nadar, ou o próprio lá, que nem me lembro. Mas caro pra caramba, porque era o melhor piloto. Eu quero ainda mais a gente que não nada, que não corre nada. A gente, você acha que o equipamento vai te fazer, psicologicamente faz. Cara, parei a bike, desci, puxei o zíper, tirei, joguei fora. Nossa. A roupa, subi na bike, perdi, sei lá, acho que eu perdi sem sacanagem, perdi só uns 10 segundos, mas perdi a roupa de $400. Esse foi o maior mico. E o mico não foi só esse, o mico foi que, infelizmente, a maioria das fotos, porque o triatlo é muito difícil, a maioria das fotos que eu tenho daquele triatlo foi saindo da transição os primeiros 3 quilômetros com o macaquinho. E o outro mico foi que três pessoas que me conheciam não, mas que sabiam quem eu era, viram eu jogar a roupa fora durante a prova. Pô, eu tinha que pegar essa roupa, pedir pra você assinar depois, falar assim, vou guardar que isso aqui vai valer uma grana depois. Pois é, esse foi o maior mico do triatlo. De corrida, cara, tem um monte, mas eu acho que o pior, eu tava na Itália, correndo de Fórmula 3, eu era moleque ainda, e aquela coisa de moleque, você acha que você sabe tudo, que o dono da minha equipe falou assim, olha, hoje tá super frio, você sai do box devagar, porque os pneus vão estar frios, você precisa dar uma esquentada, demora umas 2 voltinhas para esquentar o pneu, e eu lá, tá bom. Bom, o jeito que é o seguinte, você imagina que aqui a pista, né, vai para cá, e os boxes, que nem a Fórmula 1, você sai do box, você vira e vai para a pista. Bom, eu saí do box, a hora que eu dei o pé, o carro ficou de lado, fez assim, pum, no muro, na frente dele. Eu não andei 10 metros na frente de todo mundo. É bom que é barato, né? Super, aquele dia foi super legal, porque ele fez eu descer do carro e ele falou pra mim, pode ir pra casa que hoje não tem mais treino. É bom que é barato, né? Pega, põe outro carro lá, põe pra rodar e vambora. Não dá nada não isso daí. Bom, sensacional. E agora vamos fechar o nosso quadro aqui, sessão Recovery. Betão, o que temos aí de... O que você compartilha essa semana? Dica de algum filme, algum livro? Como é que tá aí pra nós, hein? Eu vou ter que achar o meu aqui agora. Cara, eu vou seguir nas minhas biografias esportivas e vou recomendar o livro do Sócrates, um brasileiro, que é um livro muito legal também. De novo, Beto? Também como eu indiquei... De novo, passada eu indiquei Sócrates e não sei quem. Agora é só o Sócrates, é só Sócrates.
Só o Sócrates. Esse é só o Sócrates. Pouca tendência clubística, mas é o. Pô, você deu legal, um Google lá e falou Sócrates. Sócrates. Tudo do Sócrates. Semana que vem vai ser Sócrates e Rivelino, sei lá. Ele tá na fase futebol agora. Vamos dessa tendência. Agora eu quero saber se você leu esse livro pra indicar, ou você só tá indicando assim porque é o Google mesmo. Aliás, eu li sim, o livro é bom, cara. A história do Sócrates é uma história muito legal, cara, de luta política e do momento do Brasil. É um livro legal de ver, assim, tem coisas interessantes. Gordinho, você tá aí, Gordinho? Tô aqui. Bora, Serginho. E você, o que tem pra nós essa semana, Gordinho? Essa semana, fugindo, normalmente eu não indico no recovery, porque, Tony, como eu treino muito, o meu recovery não é de esporte, entendeu? Mas essa semana, em homenagem ao Tony, que é o nosso convidado aqui, eu vou indicar o Road to 100, né, o Road to 100, que é um documentário incrível, que conta a história das 100 primeiras corridas de Indianápolis. O Tony com certeza já conhece de cor, mas que é muito legal, que vale a pena. Pô, que legal. É bem legal mesmo. Pra quem gosta de corrida, é legal de assistir. E o Tony participou dessas 100 primeiras, não? Ou entrou depois? Eu não sei quantos anos participei de... Foram, acho que, 17 das 100. Nossa, tá lá. Que demais, hein? Isso é muito bom. Bom, eu vou indicar aqui para nós, mantendo aí também a linha, é um livro de fisiologia do exercício, é uma introdução à fisiologia do exercício, de Tom Boone. É um livro bem interessante que trata todos os assuntos aí do esporte e o corpo e tudo que é relacionado, tá bom? Pessoal, eu queria então aí agradecer ao Tony Canaan pelo tempo, pela conversa, o bate-papo muito... Vou confessar que você ganhou outro fã, você obrigado a dar likes lá, o cara que é meio avesso a algumas coisas, mas gostei muito da conversa, gostei muito do seu ponto de vista, principalmente das redes sociais, adorei, preciso falar isso aqui. E queria agradecer muito aí o seu tempo, a sua participação. Imagina, é um prazer. A gente tem que agradecer, não é nenhum de vocês três, eu vou falar agora, tem que agradecer a Juliana, a mulher do Sérgio, é super amiga minha amiga de coração. Sérgio, você tem uma pessoa do seu lado aí que você é um cara de sorte. Eu amo ela de paixão como amiga e obrigado pela oportunidade. Adoro falar de triatlon, é uma coisa que faz parte da minha rotina. É um prazerzão estar aqui com vocês. O Sérgio, ele tem muita sorte, porque ele não tem só uma mulher bacana do lado dele, uma mulher sensacional do lado dele, como tem uns amigos. Porque se fora isso, ele não tem mais nada na vida dele. Ele acabou com a vida. Meu pai vai porra nenhuma, não treina, é uma desgraça esse cara. Mas é isso que vale, né? Uma mulher do lado e os amigos também, a família, né? O cara dá uma sorte que eu vou te falar, viu? Ô, Tony, obrigado mesmo, viu? Obrigado pela... Sérgio, é o seguinte, eu tenho mais uns dois aninhos aí de carreira aqui ainda nos Estados Unidos, mas vamos fazer o seguinte, vamos começar a treinar, vamos pegar uma prova e aí a gente faz junto, que você falou que você quer dar pau em mim, aí a gente vê. Escolhe a prova, me avisa, eu tento colocar no calendário, Wagner e Beto, vocês vão lá, a gente vai filmar isso aí, entendeu? Agora tá feito o negócio, o desafio foi feito, agora tá feito. Gordinho, eu não vou te treinar nessa não, viu, Gordinho? Você vai treinar sim, senhor. Tá feito, vamos fazer, mas só tem que ser Iron, né? Prova longa. Não tem o que você quiser, o que você escolhe. Isso, Serginho. Escolhe. Tô ferrado. Nossa, eu vou te cobrar um rim pela planilha, Serginho, fica tranquilo. Bom, pessoal, e para finalizar então, siga-nos no Instagram, @cafécontri, e nas plataformas de podcast, streaming, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, entre outras. Muito obrigado, pessoal, até mais, valeu, galera. Valeu. Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.